Olá, internautas, meu nome é Uvaldo Rosa, médico cardiologista. A dica de saúde de hoje é sobre uma condição que provoca uma alta morbimortalidade, principalmente a morbimortalidade cardiovascular, e que é muitas vezes esquecida como fator de risco. Eu estou falando da apneia obstrutiva do sono ou da síndrome da apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono é uma doença que provoca breves e repetidas interrupções da respiração durante o sono. É uma condição muito frequente, cerca de 30% da nossa população tem algum nível de apneia obstrutiva do sono e é uma condição potencialmente grave. Essas interrupções da respiração durante o sono provocam uma privação de oxigênio ao nosso corpo e ao nosso cérebro. Isso eleva o nível de CO2 e causa uma hiperatividade do sistema nervoso simpático. O cérebro responde a isso com um comando para o nosso corpo, mandando a gente acordar e respirar. Esse acordar e respirar, que o nosso cérebro determina ao nosso corpo, provoca microdespertares, que são normalmente despertares muito curtos, de menos de 30 segundos e repetidos. Esses microdespertares, eles, além da hipoxemia, ou seja, da baixa de oxigênio, além da elevação dos níveis de CO2, que nós chamamos de hipercapnia, além da estimulação do nosso sistema nervoso simpático, ele também provoca uma alteração na pressão intratorácica e isso aumenta a morbimortalidade cardiovascular. Aí está a parte mais importante desse vídeo, é que a apneia obstrutiva do sono, ela aumenta a morbimortalidade cardiovascular. Isso quer dizer que a apneia obstrutiva do sono aumenta a incidência de hipertensão arterial sistêmica ou dificulta o controle da pressão arterial. Ela pode provocar arritmias, leva a maior incidência de infarto, de acidente vascular cerebral, de alterações cognitivas, de alterações da memória, de disfunções sexuais. Então, é muito importante entendermos que a apneia obstrutiva do sono aumenta a morbimortalidade cardiovascular. Aí vem uma outra pergunta, que eu acho muito importante também. Quais são os sinais e sintomas da apneia obstrutiva do sono? O primeiro sinal, muito importante, é a presença de roncos, testemunhado pelo companheiro de cama, né? O sono agitado, a sudorese noturna, cefaleia, uma dor de cabeça que acontece com frequência, dor de cabeça matinal, alterações da memória, sonolência excessiva durante o dia, déficit de concentração, déficit de aprendizado. Esses sinais e sintomas, principalmente quando associado em um paciente com excesso de peso, em um paciente obeso, em um paciente com aumento da circunferência do pescoço, sexo masculino ou mulheres pós-menopausas, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, aumenta muito a probabilidade da gente estar diante de um quadro de apneia obstrutiva do sono. Agora, como fazer o diagnóstico para a gente poder afirmar se a pessoa tem ou não apneia obstrutiva do sono? O exame padrão ouro para esse diagnóstico é a polissonografia. Então, feito o diagnóstico, feita a suspeita, feito o diagnóstico, vem a pergunta: tem tratamento? Sim, tem tratamento. E esse tratamento ele precisa ter uma ótica ampla. Primeiro, com as mudanças do estilo de vida. É necessário emagrecer, é necessário perder peso, é necessário reavaliar o uso de drogas ansiolíticas, reavaliar o uso de drogas de tarja preta, evitar o uso de bebidas alcoólicas, principalmente à noite, evitar o uso de alimentos pesados, principalmente à noite. Uma outra opção de tratamento hoje também são alguns aparelhos, alguns dispositivos intraorais. Uma outra opção terapêutica, em alguns casos, é o tratamento cirúrgico, quando tem desvio de septo nasal, outras alterações que estão provocando uma obstrução física à passagem do ar.
Porém, o tratamento ouro, o melhor tratamento para a apneia obstrutiva do sono é o CPAP nasal.